Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nossa celebração do 20º domingo após Pentecostes. A palavra bíblica que nos acolhe neste dia encontramos em Isaías capítulo 25, versículo 9, que diz: Naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Quantas e quantas vezes nós podemos falar isso, podemos dizer isso de boca cheia e com coração alegre, que Deus nos salvou. Praticamente todos os dias nós temos alguma expressão do amor de Deus em nossas vidas. Todos os dias nós temos algum ato misericordioso de Deus para nós. Milagres são diários e a salvação, ela é também diária. Por isso que nós podemos, assim como Isaías profere aqui, dizer de boca cheia e coração alegre: nós pusemos a nossa esperança em Deus e Ele nos salvou. Que nós possamos todos os dias de nossas vidas colocar a nossa esperança em Deus, que nós possamos esperar nele, que Ele fará grandes coisas, grandes maravilhas em nossas vidas. E a esse Deus que é eterno, que nos salva diariamente, é em Sua presença e em Seu santo nome que nós celebramos este culto. Por isso que nós sempre, a cada culto, nós lembramos que o nosso Deus é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para ficarmos mais leves, sem o anseio, sem a dor que muitas vezes pesa o nosso coração, a nossa mente, nós precisamos ter um momento de conversa a Deus e colocar diante dele tudo aquilo que nos pesa realmente, todos os nossos anseios. Por isso eu convido você neste momento a se reclinar a sua cabeça e se colocar em oração a Deus. Amado Deus, te agradecemos porque Tu és a nossa salvação. Te agradecemos porque Tu enviaste Jesus Cristo para, através dele, da sua obra salvífica na cruz, nós pudermos ter a salvação
e nós podemos ter acesso direto a Ti. Te agradecemos pela palavra, que muitas vezes é dura, mas ela é a verdade que nós precisamos ouvir. Ela é um excelente instrumento, Tua palavra, que é viva, que arde em nossos corações, nós podemos utilizar também como instrumento de baliza para as nossas vidas. E é por isso que nós te agradecemos, por todas as pessoas que antecederam a nós e que nos trazem essa fé ainda em memória. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, Ele age em nossas vidas e nos torna pessoas melhores com o passar do tempo também. E com isso, lembrando disso, nós te pedimos neste momento, se Tu conosco nesta celebração, se Tu conosco neste momento de meditação, para que nós possamos realmente ficarmos abertas com os nossos corações e mentes, para que nós possamos ser transformados e transformadas pela Tua palavra, que ela é viva e age em nossas vidas. Nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Passamos à leitura do texto bíblico indicado para este final de semana, que encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 até o 16. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os seus desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Essas palavras do livro de Hebreus parecem ter sido escritas para os dias de hoje. Elas parecem ter sido escritas agora, no ano de 2020, 20 e poucos, ou melhor, depois dos anos 2000. Mas, na verdade, elas foram escritas para a segunda geração de cristãos, mais ou menos entre 70 e 90 anos depois de Cristo. Mas elas parecem ser muito recentes, não é verdade? Aqui o autor ele começa dizendo que a palavra de Deus ela é viva, poderosa, corta mais do que uma espada dos dois lados. Quem já se cortou com uma faca afiada sabe como é. Não precisa de muito esforço. Agora vocês imaginem aqueles grandes guerreiros com aquelas espadas grandes que cortam dos dois lados, que eles pegavam e perfuravam uma pessoa de lado a lado sem fazer muito esforço. Agora multipliquem isso por 10, por 100, por 1000 vezes. Assim é a palavra de Deus, segundo o texto. E realmente, a palavra de Deus, quando ela chega no nosso íntimo, quando ela vem até, ela perfurando o nosso íntimo, ela vem com vontade. Tanto que aqui o autor continua, que ela julga todos os desejos, pensamentos dos corações das pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós enxergamos o que, principalmente, se nós compararmos com as nossas vidas? O quão falhos nós somos. Nós acabamos comparando, julgando as nossas vidas com a palavra de Deus. E aí, nesse momento em que nós vemos
quantas falhas nós cometemos, quantos erros normalmente nós temos e que precisamos melhorar. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Ela vem nos cortando, como diz o texto, e nos penetrando o coração e a mente. E o texto aqui, o autor continua: não há nada que se possa esconder de Deus. Essa questão de esconder de Deus, ela é muito interessante. Eu sempre lembro de histórias onde as pessoas contam que muito antigamente, eu não sei se muito antigamente, mas antigamente, se tinha um altar dentro do quarto, com uma santa ou um crucifixo, e no momento em que as pessoas iam ter relações, elas fechavam uma cortininha para Deus não ver. Quantas coisas nós ainda hoje fazemos escondidos de Deus. Quantas coisas nós fazemos achando que Deus não está vendo. Às vezes palavras rancorosas, pensamentos maldosos. Não, mas isso aí Deus não está vendo, eu não estou na igreja, então eu posso falar, eu posso fazer. Quantas vezes a gente faz algo conscientemente e que é ruim, que é errado, pensando que Deus não vai ver. Só que aí é que a gente se engana. Deus, Ele vê tudo. O texto diz aqui: tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. Porque nós temos que nos lembrar que Deus me criou, assim como te criou. Ele sabe cada célula que nós temos no nosso corpo. Ele sabe exatamente como nós agimos, mesmo antes de nós agirmos. Ele sabe, Ele conhece cada pensamento, cada julgamento, cada vírgula que está no nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes nós viemos para a igreja e aqui nós temos uma vida plena cristã. Aqui eu sou um santo. Eu vou porta fora, daí eu posso ser mundano de novo. Neste momento agora que nós estamos em celebração, somente palavras positivas, somente palavras de amor saem da minha boca. No meu pensamento tudo está certo. 10 minutos depois da bênção final, a pessoa já se irrita, a pessoa já começa a amaldiçoar outra, ou começa a reclamar da sua vida, achando que Deus não está com ela. Mas eu volto a dizer, se Deus me criou, Ele me conhece. Deus nos conhece como um pai e uma mãe conhece seus filhos e filhas. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. A criança, o pai e a mãe muitas vezes falam assim: fulano, você riscou a parede? E a criança vai olhar: não, mamãe. Sabendo que é mentira da criança. É assim que funciona a mesma coisa com Deus. A gente acha que engana, né? E daí vem aquela velha história, muitas vezes, né? Nós fingimos que falamos a verdade e nos fingimos, não que Deus finja que acredita, mas nós fingimos ainda que Ele acredita, né? Mas não. No final, nós vamos ter que prestar contas, diz o texto aqui. E a Ele, a esse Deus que enxerga tudo, que está conosco todos os dias, em todos os momentos, não somente parte dos momentos, mas em todos os momentos é que nós teremos que prestar contas. E isto é a lei pura de Deus praticamente, essa primeira parte do nosso texto de Hebreus. É a palavra que vem para nos julgar, é a palavra que vem para nos penetrar a alma, o coração e nos mostrar o quão falhos e pecadores nós somos. Isso aí me lembra, então, a prédica da semana passada, que quem não assistiu, vai ali no canal do YouTube, está lá ainda, no Facebook está lá ainda, e vai poder prestar atenção quando eu digo que, mesmo que nós errarmos, tenhamos a decência e a honestidade de reconhecer o nosso erro, a nossa falha e pedir perdão. Porque Deus vai nos perdoar, certamente. Porque Ele sabe qual é a nossa real intenção. Às vezes nós erramos sem intenção de fazer o mal, o errado. Às vezes sim.
Mas sempre quando nós fizermos o errado com ou sem intenção, nós poderemos nos achegar diante de Deus e pedir perdão a Ele. E isso tudo por quê? Por que nós temos a certeza de que nós teremos o perdão de Deus? Porque Hebreus continua aqui, no versículo 14, portanto fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus. Nós temos o maior sacerdote, nós não temos um sacerdote de um templo qualquer. Nós temos o sacerdote que nos entende, que compreende tudo o que nós passamos. Por quê? Porque Jesus Cristo, Deus, Ele se faz ser humano em Jesus Cristo. Ele vem até a terra, Ele vive e mora entre os seres humanos. E assim Ele tem desejos que nem seres humanos têm. Assim como eu e você sentimos sede, Jesus sentiu sede. Assim como eu e você chora por alguma coisa, por alguma situação triste, Jesus chorou também. Jesus teve os mesmos desejos, mesmas vontades, mas nem por isso pecou. Nem por isso caiu em tentação. E isso que tentação ele teve várias. Somente nos 40 dias que ele esteve no deserto, o diabo tentou ele até dizer chega, com a questão da fome, com a questão do prazer, do poder. Se nós formos olhar lá a tentação de Jesus no deserto, nós vamos ver que ele foi tentado de várias formas. Às vezes, a tentação que Jesus passou ali, às vezes é maior do que a nossa tentação. E nós, muitas vezes, caímos na tentação pela primeira coisinha, pelo primeiro grãozinho de areia que aparece, pela primeira oportunidade de fraudar, pela primeira oportunidade de fazer alguma coisa errada, de ganhar vantagem, eu vou lá e faço. Mas nós temos que lembrar que Jesus Cristo, então, Ele é o nosso sacerdote maior. E esse grande sacerdote, Ele é capaz de nos compreender por causa disso. E mesmo assim Ele não pecou. Ele foi firme, Ele foi fiel à palavra de Deus, porque Ele era o Deus encarnado aqui na terra. E Ele veio para nos mostrar como faz. Ele é uma excelente experiência para nós. Ele é um exemplo para nós. E por isso, se nós temos alguém como exemplo, normalmente o que nós fazemos? Nós tentamos imitar. Nós tentamos seguir os passos daquele exemplo. Que nós possamos ter então Jesus Cristo como exemplo para nós. Porque assim, se nós conseguirmos minimamente seguir os passos de Cristo, nós certamente estaremos mais próximos do trono divino. Assim nós estaremos mais próximos de Deus realmente. E quanto mais nós agirmos conforme Jesus agiu, com mais nós tentarmos seguir o exemplo, mais fácil vai ficando a cada dia. Se eu não reclamar, já é uma grande coisa. Se eu tentar buscar o bem, a positividade, pensar no lado positivo das coisas, tudo isso vai me fazendo crescer também como pessoa. E assim eu vou me tornando um pouquinho mais próximo do exemplo que é Jesus Cristo. E sempre quando aparecer alguma situação, sempre quando aparecer alguma questão importante na nossa vida, que vai nos balançar, que vai estremecer a nossa estabilidade, a nossa estrutura, o que a gente pode fazer? Pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Se alguém brigou contigo, você vai responder na mesma moeda? Não, você vai pensar, o que Jesus faria em meu lugar? Que nós possamos então, minha gente, não temer a palavra de Deus, mas ouvi-la e acompanhá-la de forma muito próxima de nós, porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo, Ele está do nosso lado todos os dias e que nós possamos, através também da palavra de Deus, olhar como Jesus agiu e agir em nossas vidas. Que o bondoso Deus, que nos ama e nos guarda todos os dias de nossas vidas, nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Certo.
ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade. Uma das vontades de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos sempre comunhão com irmãos e irmãs na fé. Que nós nos ajudemos mutuamente, que nós possamos fortalecer uns aos outros quando em necessidade estão. E uma das grandes formas que a Igreja tem de apoiar irmãos e irmãs na fé é através da oração de intercessão. E convido você agora neste momento a reclinar a sua cabeça para juntos e juntas orarmos. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso grande sacerdote. Tu vieste a este mundo, à terra, para que nós pudéssemos conhecer como agir, Te ter como exemplo em nossas vidas. Te agradecemos porque nós podemos, sim, nós somos capazes de fazer a Tua vontade e seguir os Teus passos. E sempre nos lembrar que Tu, ó Deus, mesmo tendo sido tentado, mesmo tendo tido desejos e vontades, assim como nós temos, Tu não pecou. Tu foste firme à palavra, Tu foste um grande e é um grande exemplo para todos e todas nós ainda hoje. E por isso que nós Te agradecemos de coração, porque nós podemos nos colocar diante de Ti e ouvir a Tua vontade, ouvir a Tua mensagem que penetra em nossos corações e mentes hoje. E nós também queremos Te agradecer porque podemos, juntos e juntas, interceder, orar por pessoas, por famílias que necessitam do Teu amor, do Teu cuidado, da compreensão que Tu somente dás. Nós oramos em especial pelas famílias enlutadas da nossa comunidade, em especial a família do Seu Ivo dos Santos, que faleceu neste último mês. Que Tu possas estar com esta família, ó Deus, dando todo o suporte que ela necessita, fazendo com que ela consiga superar este momento de desafio em suas vidas, que a dor, a saudade deixa. Que a dor da partida do seu Ivo possa ser amenizada pela Tua santa palavra, que a Tua presença seja presença consoladora nos seus corações e mentes. E assim, que eles possam ter a certeza de que o seu Ivo
assim como os demais falecidos da nossa comunidade, também esperam nos braços do Senhor o último dia, onde nós todos e todas iremos nos reunir contigo e com todos os nossos entes queridos novamente. Também oramos por todas as pessoas que estão enfermas, que passam por alguma dificuldade em suas saúdes, que tu possas estar sarando as suas feridas, fazendo realmente a tua vontade prevalecer na vida dessas pessoas, que elas possam sentir as tuas mãos bondosas, cuidando e acalmando seus corpos, suas mentes. Também oramos pela nossa igreja, lideranças, ministros, ministras, que todas as pessoas que são responsáveis pelo anúncio da tua palavra possam ter essa certeza de que possamos anunciar a tua palavra sem ter medo, sem temer, mas sim com confiança que tu nos conduz pelos caminhos teus, caminhos melhores. Também oramos pelos nossos governantes, que tu possas estar dando a essas pessoas o discernimento e iluminando os seus corações e suas mentes, dando a essas pessoas a visão necessária para conduzir o povo e a política da melhor forma possível. Ainda oramos, ó Deus, a Ti tudo que está em nossos corações e mentes, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquemos todos e todas na paz e na companhia de Jesus todos os dias das nossas vidas. Amém. Bendito serás ao entrar.